Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar então. Então, na aula de hoje, até a aula passada a gente estava falando sobre automação, falando sobre login, senha, controle de acesso, essas coisas, né? Triggers também. E hoje a gente vai falar mais uma parte em cima da questão de automação e de segurança, das questões tudo, né? Que a gente tem para tratar em banco de dados, né? Da vida, da saúde. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre backup restore, vamos falar mais um pouquinho também sobre algumas automações que a gente pode fazer, certo? Vamos continuar falando dessa questão de automação e falar de jobs também, tá? Alguns jobs, beleza? Eu já vou compartilhar aqui minha tela. Então, ver se eu... Deixa eu só colocar aqui, peraí só um minutinho, para ver se tudo certo. Tá, beleza. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Então vamos lá. Então a gente vai falar um pouquinho, backup restore, né? Por que a gente realiza backup? Bom, primeiro de tudo que é a maneira que a gente tem de segurança, né? Backup é a segurança, né? E o restore é o retorno, quer dizer, o backup eu guardo, o restore eu trago de volta, certo? Então, por que realizamos backups? Então, em muitas situações, o backup é a principal alternativa para restaurar uma situação aceitável dos dados, após, por exemplo, uma falha de hardware, de software, um acidente de segurança ou até uma catástrofe. O que pode ser uma falha de software, por exemplo? Sei lá, o software foi programado de maneira errada, né? Ele não poderia apagar os dados, ele está apagando, enfim, né? Diversas situações, né? Acidente de segurança acontecer, de repente alguém invadir e apagar a tua base, né? Então, apagou a tua base, você tem condições daí com um backup de estar fazendo isso, né? E definir uma política de backup eficaz e testá-la regularmente é fundamental para garantir a continuidade de um banco de dados, né? Já comentei várias vezes com vocês sobre isso, né? Que uma das principais coisas que a gente tem a fazer, sempre para quem trabalha com banco de dados, é cuidar da saúde do banco. Então, cuidar da saúde do banco, o que é? Primeiro estudo, se prevenir, verificar se a gente está fazendo backup, se a gente tem rotinas de backup, que é a nossa segurança, é a principal segurança que a gente tem dentro do banco de dados, beleza? Então a gente chega lá todo dia de manhã, verifica se os backups foram feitos nos horários, se os jobs de backups foram realizados, eventualmente cata um backup ou outro e faz um teste para ver se não está sendo corrompido os arquivos de backup, se não está sendo corrompido na hora de fazer, ou se por um problema de disco, tá certo? O backup é interessante também porque ele guarda uma fotografia do banco de dados até aquela situação, né? Então, muita gente costuma falar assim, poxa, tem como levantar um banco de dados de ontem, porque ontem não tinha essa situação que está tendo hoje, teve alguma falha, alguma coisa mudou, né? Então, a gente tem uma fotografia de como estava antes, de repente, de uma nova versão, tá certo? Então, quais são os tipos de falhas que a gente pode ter, né? Disco defeituoso, né, que pode corromper os dados nele armazenados. Se o sistema não prevê a utilização de RAID ou de outro mecanismo de redundância, os dados podem ser perdidos definitivamente. O que é sistema de RAID, né? Aí vai aquela questão de quem trabalha mais com hardware, né? O RAID 0, RAID 1 é melhor para leitura, melhor para escrita, né? Se você tem também um sistema de disco aí que é redundante, no caso, quer dizer, caiu, sobe outro automático, né? Enfim. Falhas em múltiplos componentes, especialmente relacionados aos subsistemas de I/O, né, podem comprometer os dados, mesmo em um ambiente com redundância. E catástrofes como incêndio, inundação, né, pode destruir completamente um data center, deixando poucas alternativas de recuperação dos dados. Não vá fazer backup e deixar ele na mesma sala do servidor, né? Porque não tem porquê, né? Fazer o backup e deixar na mesma sala que o servidor, né? Se você for fazer o backup, de preferência, separe esse backup em 2, 3 lugares diferentes, né? Sei lá, a empresa que eu trabalho, a gente tem em um segundo servidor, a gente deixou uma cópia no servidor por um período,
depois tem uma outra cópia em um outro servidor, uma outra cópia numa fita DAT temporária, uma outra cópia numa fita DAT definitiva, certo? A gente usa fitas também, né? E as fitas não ficam na empresa, sempre vão para outro lugar. No caso, o servidor não está na empresa mesmo, então, hoje eles saem um tal data center e vem uma cópia para a empresa, que é a temporária, e a definitiva fica num cofre. Outras falhas, por exemplo, falha de software, né, sistemas operacionais, aplicações como o próprio SQL Server, por exemplo, a versão 2008, podem conter bugs ocasionalmente e a ocorrência de falhas, podendo comprometer os dados, né? Isso aqui foi colocado em 2008, mas pode ser o 2012, o 2017, ou a SQL Server como um todo é um software, tá certo? Então pode acontecer de ter um bug nesse SQL, alguém tem que reportar isso à Microsoft e a Microsoft tem que fazer uma correção, tá certo? Uma falha humana, né? Uma pessoa com menos acesso autorizado, por exemplo, que um DBA ou um desenvolvedor, pode excluir ou atualizar acidentalmente um banco de dados, né? Vai que por um acaso um estagiário que está aprendendo a mexer com banco tem acesso para fazer exclusão de um database. Ele faz achando que não vai dar nada e acaba excluindo. Isso pode acontecer. Acontece até com pessoas mais experientes, né? Sem problema nenhum. Falha de segurança, né? Uma pessoa sem autorização pode obter acesso indevidamente às informações, modificá-las ou destruí-las, né? Então, a gente viu aqui o porquê realizar backup, né, alguns tipos de falhas, né, que a gente pode ter, disco, falha de componente ou catástrofe, né? Em relação aos tipos de falha, a gente pode ver também falhas de software, falhas humanas e falhas de segurança. Vamos falar um pouquinho sobre log de transações. O que é um log de transações? O log de transações, ele registra, ele tira uma fotografia das operações de atualização executadas no banco de dados. A cada vez que acontece isso, é armazenado no log, certo? Então, o log mantém as últimas alterações no banco de dados. Então, o processo de recuperação automática, um recover, depende do log de transação. Para garantir a integridade dos dados, os registros das operações são gravados no log antes dos dados serem atualizados na área de dados. Então, há uma operação de atualização, é registrada no log e depois é atualizada na base de dados. Então, a gente tem também um backup que é feito somente dos logs, para garantir uma segurança maior ainda, tá? Alguns modos de recuperação. Então, o modo de recuperação, ou melhor, o Recover Mode, é uma propriedade de cada banco de dados que determina a forma como os registros do log de transação serão realizados. O modo de recuperação ele influencia o processo de recuperação automática e possibilidades de backup. Nós temos 3 modos de recuperação no SQL. O simples, o bucket log e o full, certo? Então vamos lá. Vamos ver o primeiro. O primeiro modo é o modo simples. O que é isso? É o modo mais simplificado de registro das operações do log de transação. Cada checkpoint, cada acontecimento, os registros das transações concluídas são excluídos automaticamente, economizando espaço de disco e facilitando a administração. Nesse modo, não é possível, olha aqui, ó, é um tipo, quando o banco é criado em modo simples, ele não é possível realizar backup de log de transação. Logo, restaurações para um momento específico do tempo, por exemplo, um point in time recover, não pode ser realizado. Por quê? Porque o banco de dados não tem esse suporte. Aonde eu vejo esse suporte, professor? Só você vir aqui em propriedades, opções, tá aqui, ó, modo completo, modo full, bucket log ou simples. Nesse modo aqui, eu não tenho acesso a backup de log de transação, tá certo? Já o modo full, né, como o próprio nome já fala na tradução, é o modo completo, é o modo mais completo de registro de operação no log de transação, incluindo operações bucket load e indexação, certo? Os registros das transações concluídas serão excluídos somente
após a execução de um backup de log. Professor, mas a gente tem um grande problema. Se no modo full, ele vai ficar mantendo todas as transações no arquivo de log, consequentemente, exatamente, o banco de log, o TempDB, tende a crescer mais rápido. Mas também há uma vantagem nisso. Nós conseguimos deixar sempre o arquivo TempDB de um tamanho menor, realizando backups de log constantemente, quando o banco está em modo full. Então, o modo full ajuda nisso aí também, tá? Uma rotina de backup periódico de log de transações é fundamental quando o modo de recuperação está para full, para completo, tá certo? Tem a desvantagem que é o quê? Consumir mais espaço por registrar mais operações e exigir uma área de armazenamento para backup de log. TempDB vai encher mais rápido, beleza? Nesse modo, é possível realizar restauração, recover, de um momento específico de um tempo, um point time recover. Putz, será que eu consigo recuperar o que aconteceu hoje às 3h25 da tarde? Tem. Qual que é o backup de log mais próximo que eu tenho? Eu tenho um das 3h26, legal, vamos fazer o restore. Porém, não é simplesmente só ir lá e restaurar aquele arquivinho, não. Dá um trabalho, mais um trabalho. Se você for fazer o modo de restore, a gente vai ver um pouco mais para frente, vocês vão ver a complexidade que é. Mas isso aqui salva a gente muitas vezes, tá bom? O outro modo é o modo Booked Log. O que é isso? É um modo intermediário entre o e o, certo? A operação Booked Log e indexação são armazenadas de resumida, enquanto as demais operações são registradas completamente. Os registros das transações concluídas são excluídos somente após a execução de um backup de log. Uma rotina periódica de log de transação é fundamental para esse modo, assim como o modo full, beleza? Ele economiza espaço em disco, tá? Para as operações Booked Load e indexação, mas consome o mesmo espaço que o modo full para as demais operações. Então, como ele é um modo intermediário, ele vai deixar de consumir espaço para Booked Load e indexação, porém, os demais modos vão consumir arquivos temporários do mesmo jeito que de um arquivo do tamanho full, certo? De um banco full. Nesse modo, é possível realizar restauração para um momento específico, né? No caso, o Point in Time Recover, desde que os backups de log não contenham operações Booked Load ou indexação, que você não tenha feito um index, reindexado o banco. Se aconteceu isso, esquece, não adianta que não vai fazer. Tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre modos de recuperação, tá? Vamos continuar falando, né, sobre modos de recuperação. Temos um modo de recuperação também chamado Full Database Backup. O que é isso? É um backup completo dos dados, de um banco de dados, de um registro das transações geradas até a conclusão do backup. Ele serve de base para os demais tipos de backup. Opa, temos mais de um tipo de backup que estará presente em qualquer estratégia de backup. Estratégia de backup? A gente está jogando jogo de FPS para ficar montando estratégia? Não, a gente tem que montar uma estratégia, um plano. A gente tem que planejar como vai ser. Como que a gente vai garantir a segurança nossa? O que a gente vai fazer para garantir isso? Tá certo? Desvantagem: ocupa mais espaço em disco, acarreta uma sobrecarga maior e demora mais tempo para ser executado do que os demais tipos de backup. Professor, mas tudo tem um problema com o negócio de disco, né? Vamos botar HD externo, mas você perde desempenho, né? Nem sempre a gente pode ter a melhor coisa
e usar ela 100%. Tá certo? A gente tem que saber dosar, usar de maneira... Você não vai pegar um carro que tem um motorzão da potência pra caramba e vai chegar o arreio nele. O que vai acontecer? Uma hora ou outra ele vai estourar. E a hora que ele parar na oficina, o que vai acontecer? Aí quem estoura é teu bolso. Tá certo? Então aqui está um exemplo, né, de um full database backup. O que é? O full database backup, ele vai fazer o backup completo, olha aqui, ó, o backup completo, um espelho, uma fotografia do banco de dados e do banco de log em um único arquivo, tá certo? Temos também o diferencial, o backup diferencial. O que é isso? Ele é backup de todos os dados atualizados desde o último backup full feito. Então, ele depende de um último backup full para restaurar ele também. Olha lá, o que o backup diferencial faz? Ele analisa, a partir do último backup full que eu fiz, o que tem de diferente daqui para frente? Ah, tem isso, isso e isso. Então, ele não vai fazer o backup completo da base. Ele só vai fazer o backup daquilo que foi modificado. Certo? Ele tende a ocupar menos espaço em disco e acarreta uma sobrecarga menor em demora de tempo de execução do que o backup full. Por quê? Porque, olha lá, eu tenho o meu backup full completinho. Tá aqui, foi feito ele, que é o espelho, essa parte azul. Imaginem que de diferente agora para um próximo backup eu tenho essa parte e essa aqui. O que o backup diferencial faz? No lugar dele fazer todo o backup da base, ele faz somente o que tem de diferente dos dados. Ele não faz do arquivo de log. Somente do arquivo de dados. Só pega o que é diferente. O que está diferente da base atual para o último backup full? Isso e isso. Então eu faço o backup disso. E o arquivo de log? Ema, cada um com seus problemas. Tá certo? E o backup de log, que é o Transaction Log Backup. O que ele faz? Ele faz backup dos registros de log de transação. Ele depende também de um último backup full para ser restaurado. E ele permite que seja realizado um restore até um ponto determinado do tempo, point in recover, certo? O espaço de disco que ele ocupa é pequenininho, tá? A sobrecarga de execução e duração depende daí de um volume de atualização no banco, da frequência de execução do backup e do modo de recuperação adotado do tamanho do log de transação. Não pode ser configurado quando está simples. E aí que está o problema. Quando eu faço um backup de log, que é um backup das transações, eu vou analisar quais são a partir do último backup. Está aqui. O que tem de diferente nos logs do último para esse agora tem aqui, ó, tem essa partezinha aqui. Então ele vai fazer o backup de tudo que aconteceu até ali. Tá certo? Ele vai fazer um backup somente do arquivo de log. Ele não faz backup do arquivo de... Tá, beleza? Então tá lá. Qual é o problema? É a hora que você orar. Backup full todo dia. Então, meia-noite, que é a primeira hora do dia, você faz um backup full. Certo? E aí você vai fazendo backups de log a cada 5 minutos durante o dia. Imagina que você precisa do point de recovery, do tempo, do ponto do tempo das 3h05 da tarde. Você vai ter que subir o backup full, e vir restaurando todos os arquivos de log até a situação que você quer. Você não pode
pode fazer o backup full e o último, tá certo? Você tem que restaurar um por um. Porque tudo de transação que acontece fica armazenado aqui. Todas as modificações, alterações, inclusões, inserções. E você tem que fazer essa montagem um por um até, tá? É trabalhoso. Mas você usa isso daí, professor? Ou não compensa? Hoje não mais. Hoje não, porque eu estou usando, hoje a gente usa replicação assíncrona. Então, o backup de log é feito já na replicação. A gente dispensa o backup, a gente usa o backup de log só para... A gente não usa mais coisas. Tá bom? Bom, então a gente sabe que backup é uma forma de segurança, é a maior, é a principal forma de segurança que a gente tem para fazer dentro de um banco de dados. Beleza? Beleza. E a gente sabe, então, que a gente tem backup full, backup diferencial e backup de log. Cada um vai depender do tipo de arquivo que foi criado o meu banco de dados. Em modo simple, eu consigo fazer somente backup full, certo? Não consigo fazer backup diferencial nem backup de log. No bucket log eu consigo fazer backup de log e no modo full eu consigo fazer tudo. Mas e aí? Como fazer? De que maneira fazer? Né? Levanta a mão para cima, veja onde o vento está batendo e escolha uma opção? Não. Você tem que definir o quê? Uma estratégia. Você tem que definir um plano. Um time de futebol, se ele quer ganhar um campeonato, o que ele faz? Treina jogadas, né? Cria estratégias de campo. Para quê? Para que ele possa chegar à vitória. Tá certo? Então, quais questionamentos a gente tem que considerar para definir uma estratégia de backup? O que eu preciso levar em consideração? Primeiro, qual a importância da informação para o negócio? Existe alguma janela de execução para o backup? Existem porções, somente leitura dos dados que podem ser facilmente separadas das demais? Qual o volume de dados envolvido? Bom, a gente tem uma estratégia que é apresentada pela maioria dos autores, que é o full database diário, que é o backup diário do banco de dados, backup full do banco de dados, né? Ele é indicado para ambientes com baixa frequência de atualização, com bancos de dados pequenos e informações de pouco valor. Isso é o que ele considera. Porém, a estratégia quem tem que definir é você, de acordo com a importância crítica, o valor da informação dos dados para o negócio da onde você está atuando. Aí você pode ter também uma outra estratégia, que é um backup full database diário, mais um log a cada 30 minutos, que é indicado para ambientes com alta frequência de atualização dos bancos de dados e com informações críticas. Então você vai fazer um backup full todo dia e a partir daquele backup full, a cada 30 minutos, você faz um backup de log. Beleza? Ele fala que isso é alta atualização. Eu já modificaria. Se há uma alta atualização, tende a um TempDB ficar maior, certo? Eu já faria de uma outra maneira. E aí ele definiu uma terceira estratégia. Qual a terceira? Um backup full, só que semanal, backups diferencial diário e de log a cada 30 minutos. Eu, particularmente, não adotaria isso aqui, certo? Porque há um espaçamento muito grande de um backup full e os backups diferencial. Então ele faria um backup full no sábado e aí a partir de todos os dias um backup diferencial intercalando o backup de log a cada 30 minutos. Então eu faço um backup full hoje, sábado. Então até terminar o sábado, eu faço backup de log a cada 30 minutos. Meia-noite do domingo, eu não faço backup de log. Faço o quê? Backup diferencial, certo? E aí depois desse backup diferencial, backup de log.
esse backup de log vai pegar a partir do diferencial ou a partir do full? Professor, eu não entendi. Somente no sábado ele faz o backup full, mas aí de domingo até sexta, a cada 30 minutos ele vai atualizando os backups da log? Não, é isso que eu estou falando. Ele vai fazer um backup full sábado. E aí, a cada 30 minutos, ele vai fazer um backup de log. Porque ele faz log a cada 30 minutos, diário diferencial e um full semanal. Então, ele estabeleceu que o full vai ser no sábado. Beleza? Isso aqui é só uma estratégia didática. Beleza? Não é uma estratégia que você tem que adotar. Então, ele fez o backup full aqui. Até terminar o sábado, ele faz backups de log a cada 30 minutos. Virou o dia. De sábado foi para domingo. Meia-noite do domingo, ele vai fazer um backup diferencial. A partir desse backup diferencial, ele continua fazendo seus backups de log. Pergunto, esse log é a partir desse backup ou a partir desse backup? Acredito que do full, né? Exatamente. Sempre vai estar alternando no full. Então, imagina só aqui, ó. Fiz um backup full. Aconteceu uma catástrofe aqui. Qual vai ser o backup que eu vou ter que levantar? O de sábado, todos os diferenciais e depois todos de log até essa situação que eu quero. Certo? É uma estratégia que eu particularmente não usaria. Aqui ele está falando para um ambiente que tem uma frequência de atualização de dados constante. Mas um backup não para um sistema para ser feito. Beleza? Ele não para. Qual a estratégia que eu adotaria? Qual a estratégia que eu adotaria? Bom, vamos lá. Vamos abrir aqui um... Que ferramenta que eu posso abrir aqui? Uma Note? É uma Note que tem. Que bom. Não. Qual a estratégia que você adotaria, professor? Bom, a estratégia que eu adotaria é o seguinte. Deixa eu pegar aqui um desenho que pode ser parecido. Ó, esse aqui vai me representar um backup full, beleza? Esse aqui em verde vai me representar backups diferencial. E as bolinhas em vermelho, backup de log. Certo? Então, ó, então eu tenho aqui. Assim, full diff e log. Eu adotaria assim. Diariamente, eu faria essa situação. Certo? Faria isso aqui, ó, diariamente. Muito bom isso aqui, né? Diariamente. Então, diariamente, eu faria isso aqui. Por que eu faria isso aqui? Porque olha só. Eu faço isso aqui assim. Meia-noite, eu realizo um backup full. Certo? Então, olha lá. 0 horas, backup full. Vou colocar aqui 2. Por que eu não coloquei lá dentro isso aqui já? Então tá aqui. 0 horas, backup full. Certo? Tá difícil, né? Aqui, eu
eu faria a cada 3 horas. A cada 3 horas eu faria. E esse aqui, a cada 5 minutos. Por que eu faria a 5 minutos? Toda vez que eu realizo um backup de log, constantemente eu enxugo o meu arquivo TempDB, certo? Se eu estou querendo fazer uma segurança no meu banco de dados, concorda que se eu fizer um backup full diário, então eu vou ter um backup segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Se eu tiver um problema na quinta-feira e precisar levantar o backup full, o último backup full, eu vou levantar qual backup? O de quarta. Certo? Se eu tiver que levantar o último estado, eu vou fazer o quê? Eu levanto o backup full, o último diferencial e os arquivos de log. Dessa maneira, eu vou ter um espelhamento final até o último backup, até o backup de quinta-feira, que é a última hora de quarta-feira, da situação da minha base de dados. Então, eu faria dessa maneira. Aqui, eu me sentiria mais seguro. Ficaria bem mais seguro. Tá certo? Mas, professor, isso aí vai ocupar um espaço? Beleza, pode ocupar. Mas, ó, imagina assim, ó. Se o backup full da meia-noite de quinta, ele é equivalente ao estado do banco final de quarta-feira. Eu não preciso guardar os arquivos de diferencial e log, eu só guardo os arquivos full. Tá certo? O diferencial e o log é para uma situação esporádica onde eu preciso o quê? Verificar alguma situação no meu banco de dados. Então, eu guardaria os backups fulls diários, certo? Do meu banco de dados, sendo que o backup da meia-noite de quinta equivale ao espelhamento do banco final fechado até terça-feira. Tá certo? Beleza. Então tá, até agora a gente falou de backup, importância, métodos, maneiras que a gente tem, né? A gente não aprendeu a fazer, a gente vai aprender a fazer, beleza? Mas a gente tem também que restaurar, né? Não adianta só fazer o backup, a gente tem que restaurar o banco de dados. Tá, então o Restore Path, o que ele funciona? O Restore Path é um conjunto completo de backups necessários para restaurar um banco de dados. Se você fez somente backup full, você vai usar somente os backups full. Se você faz backup full e backup de log, você vai usar os backups full e de log para restaurar o banco no estado final. Se você faz full diferencial e log, você vai fazer full diferencial e log até o estado que você quer. Então aqui é uma situação onde eu tenho um modelo de backup full mais log e eu quero chegar até uma situação atual, certo? Então o que eu vou fazer? Primeiramente, backup full, log e até o log aonde chega o ponto que eu quero. Se eu tenho backups diferencial full e log e quero chegar até uma determinada situação, eu vou fazer o quê? Restore do full primeiro, diferencial e a partir daí os arquivos de log que eu desejo. Tá certo? E aí eu vou chegar nessa situação que eu quero. Uma outra situação é a Forked Path, que durante a restauração parcial, um Restore Path pode ser bloqueado, gerando mais de uma alternativa de restore, certo? Então, olha lá, eu estou trabalhando com backup full e backup de log. Então, eu fiz um backup full aqui, fiz backup de log, tenho backups de log intermediários aqui nesse meio tempo. Esse tipo de restauração é pouquíssimamente usado. Por quê? Porque eu uso o quê? Eu forço uma fita, um arquivo de dados, entre outros arquivos de log, tentando fazer um point time restore muito mais rápido do que eu restaurar os 5 arquivos que eu desejo.
Tá certo? Então, olha lá, ele faz o backup full que ele quer e pega um point time entre um e outro e força um arquivo a mais. Para isso, você tem que fazer com que o seu sistema de banco de dados possa trabalhar com isso. Eu, particularmente, nunca vi uma restauração do tipo Forked Path. E nunca fiz. Se pedir para mim fazer uma restauração desse tipo, muito provavelmente eu vou quebrar a cabeça para fazer. Tá? Porque na restauração do tipo de backup de log, a gente já quebra a cabeça para fazer devido ao sequenciamento de arquivos que você tem que colocar. Tá certo? Então, essa aqui é onde você coloca um arquivo de log entre outros arquivos. Então, como é que é feito na prática um restore de dados, certo? Devices, que são arquivos chamados dvbackup01, certo? Então, olha lá, todos eles provenientes dessa base de dados, de VentureWorks. Se eu quero restaurar até o ponto onde está localizado o arquivo de log2, o que eu faço? Fazer restore database, uma base de dados from. Qual é o arquivo, certo? Qual é a mídia, né? Qual é o ponto que eu quero restaurar? Qual é o apelido aqui no caso, né? Que é o dvbackup01, certo? O recover, o que é no recover? Ele não libera o banco para ser usado ainda. Ele fica em modo de leitura. Ele fala assim, ó, o banco está em restauração ainda. Ele não está recuperado. Ele está em restauração. Quando ele termina esse backup full, eu faço um restore, mas não de database, eu faço um restore log daquela base de dados, daquele arquivo, daquele conjunto de backup, certo? Porém, eu vou buscar o arquivo 9, que é a sequência daquele arquivo. E ainda deixo ele em modo standby, no recover, certo? Que não está liberado. Aí eu vou para o outro arquivo, que é o log2, que é esse arquivo de log, é aonde eu quero chegar, é nesse ponto, tá certo? Restore log, o nome da base, desse conjunto de backup, o arquivo é o 10, e aí quando você terminar, você libera a base de dados para utilizar. Então, enquanto eu faço um restore database em modo no recover, eu estou falando, essa base está em standby, ninguém consegue usar ela. Eu só vou conseguir usar ela quando eu finalizar um restore, ou de log, ou de arquivos diferencial, e colocar ela em modo de recuperação. Quer dizer, modo, olha, já está recuperado, pode usar. Quando eu tenho arquivos full diff log, é um pouco diferente, tá certo? Nesse caso, eu faço assim, ó. Eu faço um restore do arquivo de dados no modo full. Restore database, o nome da base, FOM. Qual é o arquivo que eu quero restaurar? Aonde ele está localizado? Esse é o primeiro e ele vai ficar em modo standby. Aí eu passo para o modo diferencial. Vamos lá no modo diferencial. Professor, modo diferencial não é restore diff? Não, é restore database, porque o diff e o full, eles seguem o mesmo padrão, que é o padrão database, beleza? De restore. Faço o mesmo esquema, arquivo 2 no recover. Por que no recover? Não está liberado para uso. E aí eu faço a liberação a partir do arquivo de log, beleza? Só que no lugar de fazer o restore database, eu faço um restore log da base, qual é o arquivo do backup que eu quero, certo? É o terceiro arquivo em modo recover na documentação.
realmente, esse modo aqui é um pouco diferente. No lugar da gente criar o arquivo de log com a extensão .back, a gente cria ele como um arquivo .log, para diferenciar um do outro. Beleza? E a gente gera esses arquivos com nome e data junto para que a gente tenha um segmento do mesmo. Como eu gero os meus backups? Quando é backup de full, eu gero .back. Quando é backup diff, eu gero. Quando é backup de log, eu gero .log. Tá certo? É uma estratégia que foi criada para facilitar a nossa vida. E como eu faço, então? Bom, vamos aqui primeiro ver no modo utilizando a ferramenta que é no Management Studio. Então a gente vai, eu coloquei um passo a passo aqui para vocês, tá? Abrir o Management Studio e expandir os bancos de dados, para ele listar os bancos de dados. Então a gente tem aqui 2 bancos, lista de música e vendas. A partir daí, você vai selecionar o banco que você quer, dar um botão direito em cima dele e selecionar a opção tarefas e em seguida fazer backup. Ele vai dar para você uma janela aonde você vai poder escolher os tipos de backup. Então pode ser completo ou diferencial. Então aí ele vai abrir essa janelinha aqui para você. Aí você vai escolher qual é o tipo de backup que você quer. Tá vendo aqui, ó? É isso aqui, ó. Tá? É isso aqui. Aí você escolhe se é backup completo ou diferencial. E logo abaixo, o destino, aonde você vai salvar. Por padrão, ele vai salvar em disco, na pasta do SQL Server no disco C. Aí você pode remover isso aqui e adicionar num outro lugar. Tá? Vamos lá. Então é você aqui, já o que eu falei, né? De você vir aqui e escolher, escolhe. Nesse caso, foi selecionado o diretório do disco C, Boson, certo? Boson aqui no caso, né? Selecionou o arquivo, né? Se ele mudar o nome aqui, você coloca o nome .back e dá um OK, beleza? Depois eu vou fazer aqui para vocês passo a passo num aqui, tá? Vou demonstrar. Novamente, na tela principal de arquivo, ele vai chegar nessa tela. O que você tem que fazer agora? Bom, você pode clicar direto em OK, tá? Ou vir nas opções de mídia e clicar aqui, ó, substituir todos os backups existentes. O que significa isso? É quando você faz um backup com o mesmo nome para todos os backups. Aí ele vai fazer o quê? Substituir. Não faça isso. Não faça isso. Crie arquivos de backup com nomes específicos daquele dia, tá? Mas deixe essa opção marcada para que ele não crie um conjunto de backup novo, ele siga sempre o mesmo, tá? Então, todo esse processo aqui se resume a esse comando aqui, ó. Backup database vendas to, aonde ele é para armazenar, tá certo? Vamos ver aqui no SQL como é que faz? Bora lá. Então, vamos pegar aqui o meu banco de dados. Que banco você vai pegar? Esse aqui. Como é que eu faço o backup dele? Botão direito, tarefas, fazer backup. Certo? Então, olha lá. Vou colocar esse aqui do lado. Opa. Deixa eu minimizar esse aqui. Eu vou abrir esse aqui. Eu vou aqui no meu disco D, bancos. Vou criar uma pasta aqui chamada... Deixa eu ver se eu já tenho uma pasta backup. Não. Bancos. Criar uma pasta aqui, ó. Backup. Certo? Tá aqui minha pasta. Então eu vou fazer no modo completo, um backup completo, né? O banco presta tudo. Por que apareceu aqui log de transação? Porque esse meu banco está em modo completo, olha aqui, ó. Tá no modo completo, por isso que ele me deu essa opção, beleza? Eu só uso o banco no modo completo. Agora eu vou selecionar onde ele vai salvar. Vou remover aqui e vou vir aqui, ó. Certo? Então vamos lá. Vamos vir aqui na mão mesmo. A gente vem aqui disco D, banco, backup. É aqui que eu quero que salve. Como é que vai ser esse nome? Vai ser
presta tudo, underline. Qual é o dia hoje? 28/10/2020, né? E eu coloco uma hora, a hora que foi feito, às 8 horas da noite. Beleza? Ponto, back. Dou um OK. Ele vai voltar para essa tela, você dá um OK e vai falar aonde ele vai ser feito. Aqui em opções de mídia, ele fala acrescentar a um conjunto de backup existente ou substituir todos. Né? Eu falei para você deixar aqui em substituir todos os conjuntos de backup existentes, mas se não mexer aqui também não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque a gente vai estar gerando novos arquivos com nomes diferentes constantemente. Opções de backup. Qual é o nome desse conjunto de dados? Né? Se ele vai expirar depois de algum tempo, né? E qual é o tipo de compactação que ele vai estar utilizando. Então, nesse caso, a gente vai estar utilizando a configuração padrão. Se eu quiser utilizar um outro tipo de compactação, beleza. Né? Se eu usar criptografia, ele vai habilitar isso aqui para mim e vai escolher qual é o tipo de criptografia e a chave assimétrica que eu vou estar utilizando. Mas nesse caso, eu vou fazer só isso. Se eu der um OK, ele fala, ó, teu backup foi feito, foi rapidinho, porque o banco é pequeno, e ele está armazenado aqui, ó. Beleza? Professor, mas o que ele gera aí? Vamos ver o que ele gera? Vamos ver o que ele gera. Olha lá. Fazer backup. Eu vou deixar desse jeito aqui, vou clicar nesse botão script. Olha lá. Olha o que ele fez. Certo? Ele gerou isso aqui, ó. Backup database, tu diz que isso aqui, with format no it, qual que é o nome do arquivo, skip, no ilu. O que é esses TETS 10 aqui? Ele vai contar de 10 em 10, de 10 em 10%, tá? E vai mostrar pra gente, olha lá, 10, 20, 10, 21, 30, 40, 58, então vai passando de 10 em 10. Beleza? Tranquilo? E vai gerar lá. Será que ele gerou 2 arquivos? Não, ele gerou um só. Por quê? Porque eu sobrepus. Agora, se eu colocar o número 1 aqui, ele vai gerar um outro arquivo diferente para mim. Tá certo? Isso aqui é um backup. Tá bom? Então vamos lá. E o restore? Bom, mesma maneira. Botão direito, eu vou fazer um... Aqui eu vou explicar na prática para vocês para ficar mais legal. Beleza? Botão direito, novo banco de dados. Eu vou gerar um banco de dados aqui chamado Testa Tudo Teste. Vou vir aqui em opções, vou deixar desse jeito. Geral. Novo banco, não. Botão direito. Restaurar banco de dados. Qual que é o dispositivo que eu quero? Vamos lá. O dispositivo é esse aqui, ó. Vamos clicar aqui. Quero esse. Dou um OK. Ele montou um cenário. Beleza? Qual é o banco que eu vou querer? É o banco teste. Tá? Então, eu vou realocar esses arquivos. Beleza? Ele vai passar para eles aonde? Ó, o original dele está aqui no disco C, mas eu não quero que fique no disco C. Eu quero que fique no disco D. D bancos. Tá aqui eu quero. Beleza? E esse aqui é a mesma coisa. Vou só copiar daqui para cá. Notem que ele já modificou o nome do meu banco, certo? Essa opção aqui é Restore with Recover, que é depois que ele restaurar, já libera o banco para produção. Não, vamos vir aqui gerar o script. Vamos dar um cancela aqui, vamos ver como é que esse script faz. Ó, ele faz primeiro um backup de log do banco Presta Tudo. Eu não quero um backup de log, eu vou gerar um banco novo, então para mim não precisa. Olha lá. Ó, você vai mover o banco Presta Tudo para esses daqui, ó, beleza? Só que ele vai gerar a mídia Presta Tudo como um novo banco chamado Presta Tudo Teste. Vamos ver se ele vai restaurar? Olha lá. Vai ter que aparecer um outro banco aqui, ó. Presta Tudo Teste. Beleza? Se eu for fazer a mesma coisa ali, no modo GUI, né? Restaurando o banco de dados. Banco, backup, tá aqui.
Ok. O nome do banco é esse. Arquivos e opções, D2.banco, né? D2. Contra barra bancos. Esse aqui dá para colocar em outro lugar? Dá, ó. Barra backup. É backup? Deixa eu ver o nome. É backup. Tá lá. Se eu der um OK, 100%. Botãozinho direito, né? Ixi. Ele colocou nosso banco aqui em modo restore. Não era para ter feito. Bom, não tem problema. Depois eu apago esse aqui e removo. Tá? Aqui eu tenho as minhas tabelas do meu banco, tudo certinho. Se eu der um botão direito aqui, né? No meu sistema de arquivos, ele vai mostrar que eu tenho os meus bancos aqui certinho. Um no banco e outro no banco backup. Beleza? Deixa eu voltar assim. Esse cara aqui, eu vou apagar ele. Instaurar o banco de dados aqui, dispositivo. Eu devia ter desmarcado a opção de fazer backup de log. Pronto, aqui o nosso banco. Beleza? Por isso que é bom a gente sempre ter os nossos scripts aqui gerados. Então, como é que ele ensina aqui pra gente? Ó, botão direito, novo banco de dados. Coloca o novo banco de dados, dá um OK. Após detectar a situação de restore, será realizado. Então, ele faz o quê? Ele pede para sobrepor o banco de dados, ele cria um e sobrepõe ele. No caso, a gente pode fazer direto isso, né? Já cair direto nesse aqui, no lugar de vir aqui e criar o banco novo, né? A gente já pode vir e criar, então, todos aqueles passos que eu fiz com vocês ali para vocês verem. Tá lá, substituir o banco, it replace, por quê? Porque eu vou usar o mesmo nome de banco, tá? Ele restaurou, então ele se resume a esse comando aqui, que é o comando de restore database. Beleza? Tranquilo? Então, tá. Na prática fica mais fácil de ver, professor. Na prática fica mais fácil, porque a teoria é bem complicada. Né? A teoria é um pouco complicada, mas a gente tem que aprender a teoria. Então, essa é uma maneira que a gente tem de segurança em banco de dados, que é o backup restore. Aí eu quero trazer para vocês agora também um procedimento armazenado que é muito útil, beleza? E que é uma automação que eu uso muito ele quando eu faço backup, que é o procedimento chamado SP-SendDBMail, tá? Que ele vai enviar e-mail a partir do banco de dados. Esse procedimento está armazenado dentro do banco MSDB. Ele é um procedimento nativo do SQL Server. Beleza? Então eu posso enviar um e-mail com anexo, do jeito que você envia o seu e-mail normalmente, você pode fazer aqui. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a procedure. A procedure é essa e é todos esses parâmetros que você pode passar para ele. Tá? Qual é o subject, o corpo, para quem vai, com cópia para quem vai, com cópia oculta, se vai query, se vai atachar um arquivo, se vai mandar uma query, qual é o formato, se vai mandar em formato HTML, se não vai, certo? Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, a gente precisa habilitar ela. E algumas configurações no SQL Server é feita através desse procedimento que é o SP-configure, certo? Então olha lá, vamos ver se aqui no meu tá. Vamos pegar aqui e vamos habilitar ele. Vamos dar só um SP-configure aqui e vamos ver. Deixa eu ver. Database, no meu caso, o meu já está habilitado, né? Tá 1, né? Então aqui tá habilitado. Mas para configurar ele, é só fazer isso, que ele vai abrir as opções, certo? Se eu der um 0 aqui, ó, ele vai esconder algumas opções, beleza? Algumas opções, aqui, ó, só tem 23, beleza? Não, mas eu quero quero todas. Quero que mostre todas para mim ver. Então, olha lá, aqui abriu mais 77, CMD Shell, algumas coisas que ele bloqueia aqui para a gente ver. E aí eu habilito
ASP SendDB e-mail. Se ele tiver 0 aqui, ó, de 0 para 1, no caso, aí ele foi habilitado. No meu caso, o meu já está habilitado. O reconfigure é como se ele fizesse um refresh para aquele, ó, tá pronto, você reiniciou o serviço. Ele não reinicia, beleza? Deixa eu aumentar aqui que eu vou usar assim por enquanto. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, vai configurar. Então, dentro do Management Studio, a gente tem que conectar no banco e na aba Gerenciamento, no caso Management, né? E no item Database e-mail e depois configure Database, de acordo com essa informação que está aqui, ó. Beleza? A gente vai abrir a tela do assistente e vai entrar na opção de instalar o Database e-mail, caso ele ainda não for instalado. Então, a gente vai cair nessa tela. Então, a primeira opção que a gente tem que entrar é nessa aqui, ó. Instalar Database e-mail, né? Para poder instalar o serviço no sistema. Beleza? Feito isso, a gente vai ter que escolher um Profile Name. É o nome que vai ser apresentado toda vez que for enviado, que a gente for precisar chamar um e-mail para ser enviado. Beleza? Uma descrição, qual é a utilidade disso aqui. Beleza? Então, olha aqui, o nome do meu perfil ficou SQL e-mail. E a descrição que eu coloquei foi e-mail configurado para envio de notificações e processos em geral. Então, aí a gente vai configurar agora o Database Mail. Então, na tela, a gente vai dar um ADD e vai adicionar as informações. Nome de conta, descrição, né, endereço, nome de e-mail, tudo do jeito que ele está pedindo aqui. Então, aqui eu fiz uma pequena configuração. Então, aqui eu utilizei uma conta de pós-graduação que eu estava dando, beleza? Então, olha lá, o nome da conta. Aqui estou usando o Gmail, tá? Estou usando o Gmail. Então, eu coloquei lá, SQL Gmail, tá? Então, é um envio de e-mail pelo SQL via Gmail. Do SQL serve pelo Gmail. A minha conta é essa, o nome que vai exibir quando eu enviar vai ser esse aqui. O meu servidor SMTP é esse negão aqui, e a porta que ele vai utilizar é a 587. E ele requer SSL. Quem dá essa informação de SMTP? O teu servidor de e-mail, beleza? E no meu caso, eu tenho que ter uma autenticação pelo meu usuário, qual que é o meu usuário, e a senha dele. Aí eu dou um OK. Feito isso, ele cai nessa tela, onde eu fiz o meu perfil e ele atrelou a minha conta. Vou dar um avançar. Dei o avançar, eu vou ter que marcar o quê? Como público. Se eu não marcar, esse perfil não pode ser utilizado pelo Database e-mail. Então, eu marco ele e dou um avançar. Caio nessa tela, não mexo nada, só dou um avançar novamente e ele vai criar o meu e-mail, o meu perfil e vai falar, ó, a partir de agora você já pode utilizar. Beleza? E aí a gente pode enviar um e-mail de teste. Tá? Então vamos fazer? Vamos fazer. Vamos lá. Vamos ver. Acho que aqui não tem. Vamos ver. Deixa eu ver. Gerenciamento. Configurar database e-mail. Avançar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Exibir. Tem. Já tem um aqui. Então, no meu caso aqui, eu já tenho um que é do Hotmail. Né? Então, vamos fazer aqui. Instalar database e-mail. Qual é o nome? SQL Gmail. Tá? Deixa eu adicionar aqui um... Adicionar, nova conta. Qual é a conta? Gmail. Qual que é o endereço de e-mail? Vou colocar o meu. Léo Ferrareto, 2013. Aqui. Aqui. Nome de exibição. SQL Database Mail. E de resposta. Posso colocar o mesmo se eu quiser. smtp.gmail.com 587. Esse requer esse aqui. Então, esse aqui vai para cá. A minha senha é bolinha, bolinha, bolinha. E dou um OK. Beleza? Caiu aqui. Avançar. Marco esse aqui também como envio. Avançar, avançar, concluir. Fechar. Difícil? Não. Vamos confirmar que está certo o SMTP do Gmail? Vamos.
Vamos colocar aqui, ó, servidor SMTP Gmail. Aqui, ó, SMTP. Como utilizar SMTP do Google? Tá aqui. Vamos aqui. Vou pegar esse último que parece que é o mais certinho. Tá aqui. SMTP, a porta 587, requerido. Então é isso mesmo. Tá, beleza. Deixa eu ver se o meu e-mail tá com configuração. Vamos ver aqui, ó. Cadê? Ver todas as configurações. Opa, tá aqui, ativar IMAP. O POP ativado para todos os e-mails. Tá aqui. Aqui, para salvar a alteração. Beleza, então tá tudo criado. Beleza, vamos deixar ele aberto aqui? Vamos. E vamos testar para ver se eu consigo enviar. Então vamos lá, enviar e-mail. Vou usar a conta que a gente estava usando antes, né? Para o meu e-mail mesmo. Vamos enviar aqui. Ok. Vamos ver se já chegou alguma coisa aqui. Então vamos ver se já teve algum aqui. Vamos dar uma olhada aqui no log do database e-mail. Epa, olha lá, temos um problema, né? A minha conta não está legal. Ele está falando que o servidor SMTP requer uma conexão segura com o cliente não foi autenticado. Então, tem um erro aqui na nossa autenticação. Vamos tentar com o outro, com o do Hotmail, que já está aqui. Vamos ver se ele vai cair. Ele está em spam. Ah lá, o do Hotmail deu. Ó. Então, ali a gente tem um problema com o servidor do Gmail, SMTP Gmail, configuração. Vamos lá ver o que é que pode acontecer. Vamos abrir aqui. Usar SMTP, livre, primeira etapa, aplicativos, comentário, 587 TSL requisitos. Vamos ver. Botão direito. Não consegui arrumar, já era, né? Conta, vamos pegar aqui perfil. Não é perfil que eu quero, é conta. Essa é a conta que eu quero. Então, vamos fazer assim. Vamos tirar esse cara. Vamos fazer assim. Vamos colocar aqui a porta. Vamos ver se 57, na verdade ele pediu. SSL, SMTP, smtp.gmail. Esse cara aqui. Tá. Vamos ver se tem em outro lugar que dá uma outra dica. Dá certo. 587. Caramba, que chatinho. Cara, mas não vai mesmo porque o e-mail do destinatário está errado, né? A gente viu no log, não deu. Então, que chatinho. Eu tô com algum problema
no meu, vamos ver se é o e-mail, pop. Vou desativar o IMAP. Peraí. Tem que deixar o IMAP ativado. Ativado, IMAP ativado. Essa aqui, instrução de configuração. Aqui tem a instrução de configuração, né? Vamos lá. pop.gmail, smpt.gmail. Aqui é a autenticação. Sim. Realmente não está conseguindo alguma configuração que não está, mas a gente consegue enviar pelo Hotmail, né? Tá aqui, ó. Pelo menos tem um aqui que tá pronto. Se eu enviar aqui em caixa de entrada, olha lá, já apareceu o segundo. Né? Então eu consigo enviar. É o próprio banco que está fazendo esse envio de e-mail. Beleza? Vou apagar esse cara aqui. Vou tirar aqui, configurar. Conta no S. Nome para exibição, database, e-mail. Beleza. Vamos agora fazer o seguinte. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Certo? Aqui eu vou estar utilizando a Procedure para envio de e-mail. Então, vou utilizar a proc para enviar e-mail. Então, essa proc vai enviar, né? O meu não vai ser meu e-mail da Unopar, vai ser meu e-mail particular. Mais fácil. Procedure finalizado, tá. Nome de profile inválido. Hotmail. Achou lá o meu profile, deu como e-mail enviado, e a gente vai ter que vir aqui então no nosso e-mail e verificar se ele chegou. Caramba, agora só porque eu mudei o nome lá, ele vai... Agora... Pode ser que demore um pouco para enviar também, né? Para chegar. Vamos ver. Foi 22. Acredito que tem aí. E professor, o senhor está cá? Então, cara, vamos fazer diferente? Vou voltar ao que era antes. Será que isso aqui está atrapalhando? Será? Só faltava ser aquilo, né? Aparentemente não veio mais não. Eita, pega. Tá dando erro. Tá dando erro. Deixa eu fechar aqui do lado. Erros, professor, muitos erros. Será que deu INEP que está configurado aqui? INEP, tá, beleza. Vou voltar aqui que a gente vai acertar. Tá funcionando, pô. Gerenciar conta. Alterar a conta. Vamos tirar esse cara daqui.
A gente vai apagar, se for o caso, né? A gente apaga aqui essas contas aqui, faz de novo. Vamos lá. Vou ter que desassociar ela. Opa. Opa de tudo. Antes. Nove escuro. Pronto. Nove escuro. Pronto. Não existe mais nada. Então, se eu tentar enviar, ele vai falar que não existe mais o procedimento. Vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Beleza. Vamos tentar. Deixa eu ver se eu tenho o script pronto aqui. Tá, beleza. Vamos lá. Botão direito, configura. Vai para frente. Instala. Gmail. Adiciona. Nova conta. Nome da conta. Gmail. Para esse cara. smpp.gmail.com 7. Ok. Associamos ele. Definimos ele como padrão. Enviar e-mail de teste. Não foi. Não. Tá, vamos tentar agora só com. Já sei o que eu vou fazer para dar certo isso aqui. Eu vou tentar mais uma vez aqui. Se não der, eu vou usar minha conta pessoal da empresa. No caso. Daí eu sei que lá dá certo. Então tá. Vamos tentar configurar. Avança. Avança. Adiciona. Cara, tem umas contas aqui, nada a ver, né? Vamos ver se vai lá. Não foi. Não foi. Por que que não foi? Tadinho de mim. Assim que eu vou fazer. Deixa eu abrir minha linha aqui na empresa. Sistema. Esse vai ser o nosso papel. Vou dar para convidado. Vamos escolher um perfil. Configuração. Contas. Vamos
mexe mais nada. Deixa eu vir aqui, opções. Avançando. Aqui, configuração de conta, é isso que eu quero. Tá, então vamos lá, vamos pegar esse cara aqui. Esse vai agora. Configurar database meio alto. Iniciar perfil de conta. Isso. Vamos dar conta. É assim, TP. Porta. Servidor de saída. Deve ser 57. A minha senha é o bicho. Cara, perdi a senha. Ferrou. Deixa eu ver se eu tenho a minha senha. Aqui eu tenho. Vou pegar aqui para vocês. É um processo bem complicado da gente fazer funcionar, mas depois que faz uma vez funcionar é uma beleza, né? Vou fazer também aqui. Nunca mais mexe depois também, né? Não. Literalmente a gente não mexe. Eu vou copiar aqui. Vou copiar esse aqui. Deixa eu ver se vai agora. Se não for, vou deixar para uma outra situação. Não vou perder mais tempo isso aqui não está indo. Tem que ver o que está acontecendo aqui, porque não está indo. Não está indo. Assim, a primeira vez eu fiz e deu certo. Eu não sei por que agora não deu. Aqui eu tenho. Pode ser VPN? Pode. Mas vou tentar alterar isso aqui uma última vez. Perfeito.
Não sei. Não tá vindo, não. Vamos deixar para uma outra. Mas, enfim, a gente poderia ter aqui, então, da maneira que está, né? E aí a gente pode também fazer o seguinte, mandar um resultado de uma query. Eu vou fazer isso aqui funcionar até a próxima aula, e aí eu falo para vocês o que é que aconteceu, daí tudo certinho. Beleza? Mas, cara, chegou uma coisa aqui. Opa, funcionou. Ah, para falar que eu estou mentindo, tá aqui, ó. Demorou, mas veio. Olha lá. Demorou, mas veio. Achei que eu ia ficar no perdido. SQL e-mail. Então, vou enviar esse aqui. Ele vai demorar um bocadinho, mas uma hora ele vem. Deixei ele aqui que uma hora ele vai... Ah lá, chegou, tá vendo? Mensagem automática, finalização de processo. Beleza, a configuração é o servidor de e-mail mesmo, né? E tá com problema. Então vamos utilizar isso aqui para fazer algumas demonstrações, né? Por exemplo, essa demonstração aqui, certo? Para enviar um arquivo TXT em anexo. Olha lá. É um SQL e-mail que eu vou mandar para o meu e-mail pessoal. Deixa eu pegar aqui o banco. Esta aqui. Deixa eu dar um. Aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui de select. Select asterisco from tab estado. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai mandar. Estou pedindo para ele mandar. Usando esse profile, né? Esse cara aqui. Aqui a gente tem o subject aqui. Esse aqui está escrito errado. Aqui é subject. Arroba subject, né? Então aqui vai ser tag comando SQL, exemplo de envio de arquivo TXT. Né? File SQL CMD. Opa, estamos com um problema. Houston, they have a problem. Deixa eu ver. Não, aqui é para fazer a prática. Então a intenção é assim, é sempre pedir para ele trazer. Vamos pedir aqui para ele, gente. Mais fácil. Qual é o profile name? SQL e-mail. Quem vai receber? Ferrareta.com. Não tem subject. Demo SQL mail. Body.
File attachments, eu não quero. Eu quero qual é a query? Select. O parâmetro query type não pode ser true para o valor especificado, o parâmetro query necessário. Beleza, não tem. Attach query flags. Attach. Está dando erro. Nossa, que eu tenho que especificar anexo antes. Estranho. O F from tab estado. Tá dando um erro, uma falha. Espera aí. A gente estava fazendo no master, né? Não. Alguma coisa tá... lembrando. Continua enquanto isso. Vou ver daí do query attachment por que não está enviando. Ai, ai. Vamos ver aqui na documentação o que o professor está errando. O e-mail eu recebi aqui. Essa documentação. Vamos ver aqui. Default. Mas eu estou certo. Esquecendo DB-mail, recipiente. Aqui ele fala assim. @query. Igual. O F from tab estado. O subject vai ser igual. SQL e-mail. Arroba pod corpo. Comando. Arroba attachment. Query result files bits igual a 1. Agora foi. Estranho. Vamos lá? Olha lá, recebi. Está aqui, ó. O envio do e-mail, né? Está aqui o e-mail e a query em anexa. Olha lá. Eu mandei uma query em anexa. Certo? Então, a gente tem essa possibilidade de enviar um e-mail e anexar um arquivo nele. Certo? Anexei esse arquivo, no caso, um join. Esse aqui é um join simples, mas eu poderia fazer um join um pouco mais complexo. Né? Vamos fazer aqui um select from tab cidade
Tem que colocar o nome do banco. Presta tudo. Inner join. Presta tudo, .bo, tab estado. On, né? Vamos fazer um asterisco aqui por enquanto. Vamos fazer assim. Where toID igual. Vou pegar aqui. 18. Eu quero listar todas as cidades do estado do Paraná. Então vai ser aqui, ó. TEUF-TC cidade. Né? Vou colocar isso aqui. Beleza? Então ele vai ter que mandar esse e-mail. Mandou. E aqui, esse daqui eu vou apagar esses dois. Oh, caramba. Apaguei na hora que enviou. Vamos lá no e-mail que vai chegar aqui para mim. Aí chegou o meu e-mail, está aqui o result query. Então eu poderia mandar essa query, como se fosse um formato de relatório, mas não é bem isso que eu quero. Eu não vou mandar dessa maneira aqui para o cara, né? Então o que eu posso fazer também? Além de fazer o enviado.txt, eu posso mandar em formato query, em formato HTML também, no caso, né? Então, ele vai funcionar da mesma maneira, só que a gente vai ter que indicar para ele que ele está indo em formato HTML. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer o seguinte. Eu vou preparar para que a gente possa fazer isso aqui. Certo? A gente vai fazer na próxima aula um envio de e-mail em formato HTML, tá? Utilizando essa prática aqui. Deixa eu já colocar essa prática aqui. Deixa eu ver se ela já está aqui. Se eu já subi ela para vocês. Para isso é interessante vocês terem o SQL instalado para fazer o passo a passo. E aí eu faço, tento configurar pelo Gmail ou pelo Hotmail daí, para vocês poderem fazer em casa também. Né? Não. Tá, então eu vou colocar aqui, ó, na minha aula. Vou colocar aqui, ó. Prática e-mail SQL. A gente não vai conseguir visualizar, a gente vai só conseguir visualizar se isso for enviado em e-mail. Eu já vou mostrar para vocês como que fica isso. Tá? Essa prática é um script, beleza? Que a gente vai estar utilizando. Vai estar na seção 2 da unidade 3. Como que fica isso? Deixa eu achar um aqui. Aqui, deixa eu pegar um que tem bastante aqui. A gente vai fazer ficar dessa maneira aqui, ó. Dessa maneira. Isso aqui é um envio de e-mail de um controle de processos que a gente tem lá, que nem eu ensinei vocês, nome do objeto, aquelas coisas tudo, né? Então esse desenvolvedor, né, ele tem tudo isso aqui para ser analisado. E esse e-mail foi enviado através de uma configuração de um formato HTML. Beleza? Então a gente vai fazer dessa maneira. Tá certo? Então aí para a gente poder fazer essa prática, eu vou estar preparando isso para a gente estar utilizando o Gmail na próxima aula. Tá bom? Só para finalizar aqui a aula de hoje, deixa eu ver se é só isso mesmo. E a gente faz as práticas daí na próxima aula. Né? Para poder ajudar nessa automação do SQL que a gente quer aqui, né, no caso. A gente fez o backup, viu como é que envia e-mail. A gente vai estar podendo utilizar tudo isso aí de uma forma automatizada, através do quê? De um job, certo? Um job é um trabalho agendado que o SQL Server tem, que ele vai fazer, e que ele vai ficar executando isso automaticamente, tá? Na instalação do SQL Server Developer, vocês conseguem utilizar o agente do SQL Server. No Express não consegue, tá? Então é possível criar agendamentos, quer dizer, rotinas
que nós desejamos executar automaticamente no SQL Server. Beleza? Para isso, a gente vai utilizar o agent do SQL Server. Então, a gente vai ter que habilitar ele. Então, como é que a gente faz para habilitar? A habilitação dele está no Configuration Manager, tá? Deixa eu ver se o meu está aqui. O meu não está porque eu substituí o meu Configuration Manager pelo Report Server, né? Então, lá no Configuration Manager do SQL Server, na opção SQL Server Agent, tem os serviços aqui. SQL Server Agent. Esse servicinho aqui, ó, ele tem que estar rodando. Para que ele rode, a gente tem que habilitar ele. Então, lá no SQL Server. Então, a gente vai dar um botão direito nele, propriedades. E vai tirar o modo inicial dele de desabilitado para automático. Beleza? E aí é só iniciar ele. Tá? Então, feito isso, ele vai fazer de forma automática. Então, a gente poderia, por exemplo, criar um job para que ele realize um backup full do banco a cada 3 horas e também realize um diferencial a cada 15 minutos. Então, como é que eu faço? Eu vou no SQL Agent, que vai estar aqui embaixo, ó, que é esse cara aqui, beleza? Todos os trabalhos estão aqui, tá? Esse trabalho vem nativo no SQL, isso aqui é do meu Report Server, então é um agente que foi criado aqui. E vai dar um novo trabalho, beleza? E a gente vai criar, né, na primeira aba, que é a geral, um backup. Então, aqui no meu caso, eu estou criando um backup full de bancos. Certo? Feito isso, eu dou um OK. Não, dou um OK não, desculpa. Venho aqui para etapas. Caio aqui em etapas. Em etapas, eu vou falar quais são as etapas que esse job vai executar. Quais são os passos que eles vão executar. Então, eu venho aqui, dou um novo, ele vai abrir essa tela. E aí eu falo, qual é o nome dessa etapa? Eu dou um nome para ela e escolho um tipo. O que é esse tipo? O que ele vai executar? No meu caso, ele vai executar um TSQL. Esse executar como aqui não tem necessidade, tá? Pode deixar vazio, mas se você quiser que ele execute como administrador, você coloca aqui para administrador. Qual é o banco de dados que ele vai estar atuando? Nesse caso, ele vai estar utilizando um banco chamado Leonardo. E aqui eu coloquei um script de backup do banco, tá? Foi agendado isso. Aí sim eu dou um OK, tá? A parte avançada não tem necessidade agora, porque eu vou ter só uma etapa. Depois eu caio da etapas, eu vou vir aqui para agendas. Em agenda eu vou definir qual é o agendamento, qual é o horário, como ele vai funcionar. Então, no meu caso, ele vai ser recorrente, ele vai ser contínuo, tá? Então, ele vai ter uma frequência diária, todo dia, né, uma vez por dia, e vai ocorrer às 3 horas da manhã, iniciando à meia-noite e terminando às 11h59. Vai começar no dia que foi criado, nesse caso eu tinha criado isso aqui no dia 11/12/2014, e não tem data de término. Não vai, porque ele é contínuo, vai ficar para o resto da vida. E dou um OK. Feito isso, ele vai criar os arquivos de backup de forma automática para mim, tá? Então vamos lá, vamos criar um aqui só para a gente ver. Eu vou pegar aqui meu banco Presta Tudo e vou gerar um arquivo de backup dele, tá? Então tá aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vou gerar um script, tá aqui o script. Vou pegar esse script. Só que eu vou colocar esse arquivo no banco de bancos de espaço bancos, espaço backup, certo? Eu só vou gerar um arquivo aqui, vamos ver aqui, vamos gerar esse arquivinho aqui, .bac, pronto, desse jeito tá bom, vamos dar um F5 aqui, vamos ver se ele gerou, de bancos backup, tá aqui meu banco, vamos apagar ele, apaguei. Eu vou pedir para ele executar esse cara aqui a cada 1 hora. Então vamos lá, botão direito, novo trabalho. Backup full. Posso criar uma categoria. O que é essa categoria? Ah, uma categoria de manutenção de dados, né, otimização, coletor de dados, manutenção. Beleza? Veio em etapa, novo. Estou criando uma nova etapa. O que é essa etapa? Etapa backup full.
vai ser um script Transaction SQL que eu vou fazer, ou se eu vou executar um pacote, um comando do Analytics, ou um PowerShell, na verdade é um comando TSQL. Vou executar como? Eu só tenho meu usuário administrador mesmo logado, vai ser ele mesmo. Qual é o banco? Pode ser no banco master, não tem problema. Por quê? Porque eu vou estar pedindo para ele fazer um backup do Presta Tudo. Beleza? Então tá lá. Em avançado, ele vai falar que se eu tiver êxito, vai para uma próxima etapa, senão ele vai relatar uma falha. Ok. Agenda. Nova agenda. O que é essa agenda que eu quero? Agendamento backup. Então ele vai ser recorrente, ele pode ser toda vez que o AGIT for iniciado, ou quando a CPU estiver ociosa, ou uma vez só. Ele vai ser recorrente. Diariamente, semanal ou mensal. Se eu marcar semanal, eu vou ter que colocar os dias que eu quero. Mas é diariamente, é todo dia. Ele vai repetir uma vez por dia. Vai acontecer que horas? A partir das 9 horas. Né? 21 horas. A cada 1 hora, no caso, né? Iniciando que hora? Às 20 horas, às 21 horas. Então ele vai fazer das 21 até as 23. E antes ele vai fazer? Não. Então eu quero que ele faça o dia inteiro. Tá? Então, a partir da meia-noite. Começando hoje e não terminando. Ok, beleza. Alerta. Se eu quiser mandar algum alerta, eu tenho que configurar esse alerta. E notificação. Se ele vai mandar um e-mail para alguém, como aqui eu não cadastrei nenhum e-mail ali, nenhum agente, então ele não vai mandar e-mail para a gente dizendo que ocorreu falha. Tá? Então eu dou um ok aqui e ele vai criar esse job. Se eu der um botão, clicar em cima desse monitor de atividade, e eu ficar atualizando, deixa eu colocar aqui para atualizar automático. Exibir atualização a cada 5 segundos. Então quando for 9 horas, ele vai rodar. Beleza? Então ele fala, ó, última execução, nunca. Eu vou forçar essa execução e aqui está vazio. Vamos ver se vai funcionar. Ó, iniciar a etapa do trabalho, ele iniciou. Diz que funcionou. Está lá. Então, às 9 horas, se eu for verificar, esse aqui vai mudar essa data de configuração. Ele vai ficar para as 9 horas, como foi executado pela última vez. E no monitor, ele vai falar, olha, a última execução foi 8h57 e a próxima será às 9. É uma categoria de manutenção, certo? É um quê? Um backup full. Então, o agent serve para isso. Ele vai fazer um agendamento. Professor, utiliza bastante isso? Utiliza, quer ver só? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Quanto que a gente utiliza. Eu já mostrei, né? Mas eu volto a mostrar. Porque a gente utiliza bastante. Tá aqui. Tudo isso aqui é agendamento. Faturamento, geração de dados, importação, otimização, cópia de backup, backups, os backups que são feitos no banco de dados, para limpar o TempDB, fazer alguns backups de bancos independentes, backup de log. Então a gente utiliza agendamento constante. Por quê? Senão eu teria que vir aqui, por exemplo, atualização do Power BI. Eu agendei para que faça todo dia às 4h02 da manhã, certo? Todo dia, 4h02 da manhã, ele vai rodar isso aqui. Beleza. Imagina todo dia às 4h02 da manhã eu ter que levantar e fazer essa atualização manual. Que atualização que é? Essa daqui, ó. É para rodar o quê? Essa procedure que está aqui dentro, e tem uma sequência de comandos que vai fazer o quê? Uma atualização do sistema de BI. Tá certo? Então, o que a gente tem pendente para a próxima aula? As práticas de job e de e-mail. Junto com as práticas de job e e-mail, a gente vai estar fazendo as práticas de backup também. Tá certo? É um assunto um pouco delicado, uma coisa que demanda bastante conhecimento, mas a gente precisa fazer, né? A gente precisa correr atrás também. Nem tudo vai ser tão fácil assim para a gente. Tem muito fórum na internet, blogs da internet que são excelentes. Eu vou citar um que é do Dirceu Rezende, que é muito bom, tá? É muito bom mesmo. Lá você encontra diversos tipos de demonstrações desse assunto. Tem casos só de backup mesmo, para ver o tamanho da importância, tá certo? Que é um backup dentro de um banco de dados.
E como a gente pode utilizar todas essas automações em favor da segurança para a gente e de uma praticidade em relação ao nosso sistema de banco de dados. Tá certo? Alguma dúvida? Por hoje não, professor. Não? Então tá. O que eu tenho para falar para vocês, então? É o seguinte. Eu queria comentar o trabalho, no caso, vocês têm que me entregar, né? E não pode esquecer da data, tá? Não se esquece também de publicar, de fazer as coisas tudo certinho, de ficar atento, tá? Outra coisa, a prova. A prova esse semestre eu vou trabalhar de uma maneira diferente. Eu sei que a prova está sendo pelo AVA, mas mesmo assim eu vou fazer uma prova prática, tá? Eu vou elaborar umas situações de automação de banco e vou pedir alguns scripts de automação de banco para vocês. Tudo baseado em cima daquilo que a gente viu em sala de aula. Tá certo? Provavelmente a prova tenha 2 questões, mais ou menos. Tá bom? Beleza. Ô, professor, qual que era a data da prova mesmo? Caramba, cara, deixa eu ver aqui que eu não lembro. Gerenciamento. Vamos ver aqui que eu não lembro de cabeça, não. A avaliação parcial dia 12/11, a prova dia oficial dia 2/12. Então, a gente tem aí 1, 2, 3, 4 semanas. 3, né? Porque na última semana a gente sempre faz uma revisãozinha. Beleza, então. Mas tem, fora a semana que vem, a outra, vocês têm que me entregar o trabalho. Tá certo? Tá certo. Então tá bom. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então tá bom. Essa aula vai estar disponível depois para vocês, tanto no Teams quanto lá no meu canal no YouTube, tá? Dá uma olhadinha lá depois. E qualquer dúvida pode vir perguntar para mim lá no nosso grupinho, tá bom? Então tá bom. Forte abraço para todo mundo. E a gente se encontra aqui semana que vem. Falou? Falou. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Matheus, eu resolvi aquele problema teu, tá? Obrigado, hein, professor. Beleza.